Um país pequeno e acolhedor, conhecido por sua beleza natural e pela amabilidade de seu povo. Com uma rica história cultural, o Uruguai oferece uma impressionante variedade de paisagens, que fazem dele uma terra de lindas praias e resorts, vastas planícies, colinas pitorescas, charmosas cidades históricas e uma bela costa. O país é reconhecido por sua alta qualidade de vida, sua capital fascinante, a tradição do tango, sua deliciosa gastronomia, a paixão pelo futebol e sua arquitetura única. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre o Uruguai. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. O Uruguai é um país localizado na região meridional da América do Sul. Limita ao norte e ao leste com o Brasil, ao oeste com a Argentina, onde o rio Uruguai serve como fronteira, ao sudeste é banhado pelo Oceano Atlântico e ao sul pelo Rio da Prata. O país possui uma superfície total de aproximadamente 176.215 km², o que o torna um dos menores países da América do Sul. Embora esteja entre dois gigantes sul-americanos, o Uruguai pode parecer pequeno, mas é grande o suficiente para abrigar 5 países europeus. O Uruguai tem 660 quilômetros de costa e é administrativamente dividido em 19 departamentos. Sua capital e cidade mais populosa é Montevidéu, localizada na costa sul do país, perto da desembocadura do Rio da Prata. O Uruguai tem duas características geográficas distintas. Em primeiro lugar, uma planície ondulada com uma elevação média de 117 metros, cobrindo a maior parte do país, com pouca presença de florestas. Apenas 10% do país é coberto por florestas, enquanto 80% de seu território é composto por pastagens, importantes para a economia e a produção agropecuária. Em segundo lugar, o Uruguai tem um extenso litoral fluvial e marítimo banhado pelo Rio da Prata e o Oceano Atlântico. O litoral fluvial é uma faixa fértil nas margens do Rio da Prata e do Rio Uruguai, onde são produzidos a maioria dos cultivos e a criação de gado. No país, também se destaca o Rio Negro, que com uma extensão de aproximadamente 750 quilômetros atravessa o país de nordeste a sudoeste, sendo importante para a irrigação e a geração de energia hidrelétrica. Possui grande importância econômica. A costa uruguaia no Oceano Atlântico se estende para o leste, a partir da foz do Rio da Prata, famosa por suas belas praias, dunas costeiras e lagoas de maré. Montevidéu é a capital e a maior cidade do Uruguai. A área metropolitana de Montevidéu é a aglomeração urbana mais importante do país, com uma população estimada em cerca de 1,8 milhão de habitantes, representando aproximadamente 60% da população total do Uruguai. Montevidéu está localizada na costa sul do país, na margem nordeste do Rio da Prata, um dos maiores estuários do mundo. O nome Montevidéu vem de uma expressão em português que significa Monte Cesto eu, traduzida como Monte Cesto, eu vejo. Acredita-se que essa frase foi dita por um navegador português ao avistar o cerro de Montevidéu do mar. Além disso, Montevidéu é a sede administrativa do Mercosul e da LADI, os principais blocos comerciais da América Latina. A cidade também é um centro cultural, financeiro, tecnológico e turístico da região. Em 2019, foi classificada como a primeira cidade em qualidade de vida na América Latina, de acordo com o relatório Mercer. O Porto de Montevidéu é um dos mais importantes do Atlântico Sul e o principal ponto de saída das exportações uruguaias. Entre as indústrias que se destacam estão as alimentícias, químicas, farmacêuticas, têxteis e metalmecânicas. Montevidéu conta com vários pontos emblemáticos que refletem sua história, cultura e beleza. Entre os lugares mais destacados da cidade está a Cidade Velha, o centro histórico de Montevidéu. Lá, você encontrará edifícios coloniais, praças históricas como a Praça Independência e a Praça Matriz, além do famoso Teatro Solís, um dos teatros mais antigos da América Latina. A Rambla de Montevidéu, uma avenida costeira que se estende ao longo do Rio da Prata, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. É um local popular para passeios, exercícios e para desfrutar da brisa marítima. Na Rambla de Montevidéu acontece o carnaval mais longo do mundo, realizado todos os anos entre janeiro e fevereiro. As celebrações duram cerca de 40 dias ao som do candombe, um ritmo de origem africana. O Mercado do Porto, localizado na Cidade Velha, é um lugar icônico para apreciar a gastronomia uruguaia. Ali você encontrará churrasqueiras tradicionais que servem a famosa carne assada. Outro destaque é o Palácio Legislativo, um majestoso edifício que abriga o poder legislativo do país. Ele se destaca por sua impressionante arquitetura neoclássica.
A Praça Independência é o coração de Montevidéu e um importante ponto de encontro. No centro da praça está o icônico monumento a Artigas, que homenageia o herói nacional uruguaio José Gervásio Artigas. Próximo dali, encontra-se o Palácio Salvo, conhecido por seu estilo arquitetônico eclético e sua altura imponente. Durante muitos anos, foi o edifício mais alto da América Latina. Entre outros locais notáveis, destaca-se a Praia de Pocitos, uma das mais populares de Montevidéu, que é um ponto de encontro para moradores e turistas. A palavra Uruguai provém do Guarani, uma língua indígena amplamente falada na região. Em Guarani, Uruguai significa Rio dos Pássaros Pintados. Os colonizadores espanhóis adotaram esse nome para se referir à região devido à abundante presença de aves e rios no território. O nome oficial do Uruguai é República Oriental do Uruguai, por isso, muitas vezes, os uruguaios chamam carinhosamente o país de A Oriental. A história por trás desse nome remonta aos tempos coloniais. Durante a época do domínio espanhol na América do Sul, o território que hoje é o Uruguai fazia parte da Banda Oriental do Vice-Reino do Rio da Prata. A Banda Oriental se referia à região localizada a leste do Rio Uruguai, que marcava a fronteira com o Brasil. A bandeira do Uruguai é composta por 9 faixas horizontais alternadas entre branco e azul celeste, com um sol dourado no canto superior esquerdo. As 9 faixas representam os 9 departamentos originais que deram origem à nação. A cor branca simboliza a pureza, a paz e a integridade, enquanto o azul celeste representa o céu claro e o rio que envolve a região. O sol é conhecido como o Sol de Maio e, além de fazer referência ao deus Inca Inti, também remete à Revolução de Maio de 1810, um marco importante na luta pela independência na América do Sul. Punta del Este é uma popular cidade turística localizada na costa sudeste do Uruguai. É conhecida por suas belas praias, resorts de luxo e propriedades exclusivas. Punta del Este está situada em uma península que divide o Oceano Atlântico do Rio da Prata, oferecendo uma variedade de impressionantes vistas costeiras. É uma cidade balneária que tem tudo: areia, iates, cassinos e sol. Conhecida como Mônaco da América do Sul, Punta del Este é famosa por suas praias pristinas. Algumas das mais populares incluem a Praia Mansa, que tem águas mais tranquilas e é ideal para nadar e tomar sol, assim como a Praia Brava, conhecida por suas ondas mais fortes e por um dos marcos emblemáticos de Punta del Este, a Mão, uma escultura de 5 dedos que emerge parcialmente da areia, localizada na Rambla Artigas. A Rambla Artigas é um importante calçadão que se estende ao longo da costa da Praia Mansa e é um dos lugares mais visitados na cidade, pois oferece uma bela vista panorâmica do oceano. Nos arredores da cidade, podemos encontrar a Ilha Gorriti, situada em frente à costa de Punta del Este, uma pequena ilha que permite desfrutar da beleza natural da região, assim como a Barra. A Barra é uma antiga vila de pescadores localizada a poucos quilômetros de Punta del Este que se tornou um dos destinos preferidos pelos turistas, sendo caracterizada por sua paisagem marítima, a arquitetura colorida das casas e suas belas praias. A vida no Uruguai. O Uruguai é conhecido por ter uma boa qualidade de vida, possuindo um dos maiores rendimentos per capita da América Latina. Com uma rica cultura e uma forte tradição artística, o país foi povoado por imigrantes, especialmente europeus, cujas ideias e cultura prevaleceram durante o processo de mestiçagem. Além disso, o país possui uma longa tradição democrática, estabilidade política e segurança, com baixos índices de criminalidade. Atualmente, o Uruguai tem um sistema educacional de qualidade e acesso universal à educação, com universidades e centros de pesquisa reconhecidos. Em 2013, o governo uruguaio deu um exemplo mundial ao fornecer gratuitamente um laptop para todos os alunos do ensino fundamental no país. Além disso, o país conta com um sistema de saúde público e privado bem desenvolvido e reconhecido por sua universalidade e qualidade de atendimento. Em termos demográficos, a sociedade uruguaia é quase homogênea, com 87,7% da população sendo branca, e o restante de outras origens. Devido à constante chegada de italianos entre os anos de 1840 e 1960, as estimativas sobre sua influência variam bastante. No entanto, calcula-se que cerca de 40% da população do país descenda de italianos. Por outro lado, o crescimento demográfico no Uruguai é quase inexistente, os uruguaios são cerca de 3 milhões há mais de 30 anos, sendo o país com um dos menores índices de crescimento demográfico da região. O povo uruguaio é diverso em termos de religião. Sem uma religião oficial, o Uruguai possui o maior percentual de pessoas não religiosas no continente da América do Sul.
No entanto, a liberdade de culto é respeitada, e diferentes crenças, como o catolicismo, o protestantismo e o judaísmo, convivem em harmonia. O mate, uma infusão de erva mate, é a bebida nacional que reflete a identidade cultural do país. Os uruguaios levam o mate para todos os lugares e o compartilham com amigos e familiares. Além disso, são conhecidos por sua simpatia, bom humor, caráter aberto e amável. Os uruguaios são solidários e vivem em um dos países mais democráticos e menos corruptos da América Latina, ocupando o primeiro lugar junto com o Canadá no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional em 2022. Os hábitos alimentares variam, mas é comum que os uruguaios jantem tarde, por volta das 22 horas ou 23 horas, com refeições leves, como saladas, frutas, queijos ou frios. Eles também têm o costume de dormir tarde, geralmente por volta da meia-noite ou ainda mais tarde. A gastronomia uruguaia se destaca principalmente por suas carnes macias e saborosas, sendo o famoso assado uma verdadeira arte culinária. O assado é um festim de carne grelhada, onde se combinam diversos cortes e técnicas de preparo, sendo um prato central nas reuniões familiares e sociais. Não podemos deixar de mencionar a parrilada, uma combinação de diferentes cortes de carne, que se torna uma verdadeira festa para o paladar. Outro prato emblemático é o chivito, um delicioso e abundante sanduíche de carne bovina, servido com panceta, presunto, queijo, alface, tomate e ovo, entre outros ingredientes. Considerado uma verdadeira joia da cozinha uruguaia, o chivito é um prato típico que reflete a generosidade e sabor da culinária local. A gastronomia do Uruguai também é famosa pelas suas irresistíveis sobremesas. O alfajor é um dos doces mais emblemáticos do país, consistindo em duas bolachas recheadas com doce de leite e cobertas com chocolate ou açúcar de confeiteiro. Outro doce apreciado é o doce chajá, uma mistura perfeita de bolo, merengue, pêssegos em calda e chantilly. Por fim, o Martim Fierro é uma deliciosa combinação de queijo da região de Colônia com doce de membrilho, marmelo ou goiaba. A cultura gaúcha no Uruguai é um importante componente da identidade nacional. Os gaúchos são considerados símbolos da tradição e da história do país, e seu legado está presente em diversos aspectos da cultura uruguaia. O termo gaúcho se refere aos vaqueiros ou habilidosos cavaleiros rurais, amantes do mate e da guitarra, que se dedicavam à criação de gado nas vastas planícies do Rio da Prata, que se estendem da Argentina ao Uruguai e até o sul do Brasil. Os gaúchos eram conhecidos por sua habilidade na montaria, sua destreza no manejo do laço e seu estilo de vida nômade e livre nas amplas extensões de terra. Atualmente, a cultura gaúcha se mantém viva por meio de eventos e celebrações, especialmente no Dia do Gaúcho, celebrado todo 23 de abril. Durante essa festividade, realizam-se desfiles de cavalos, competições de habilidades gaúchas e atividades relacionadas à vida rural, em homenagem à importância da cultura gaúcha na sociedade uruguaia. Emigrar para o Uruguai pode ser uma experiência emocionante e desafiadora ao mesmo tempo. Embora o país ofereça diversas vantagens e oportunidades, também implica enfrentar alguns desafios e dificuldades. Entre as vantagens, o Uruguai se destaca por sua qualidade de vida e estabilidade política. É conhecido como um dos países mais seguros da América Latina. Conta com um sistema educacional e de saúde de alta qualidade. Além disso, sua natureza exuberante, suas praias e sua rica cultura tornam o Uruguai um lugar atrativo para se viver. No entanto, também apresenta desafios, como o alto custo de vida e os salários relativamente baixos, o que levou, durante décadas, muitos uruguaios a emigrarem para outros países. De modo geral, os uruguaios são acolhedores e amigáveis com os estrangeiros. O Uruguai tem uma longa tradição de receber imigrantes, o que contribui para uma atitude positiva em relação à diversidade cultural. Pesquisar sobre as opções de visto e adotar uma atitude aberta e respeitosa em relação à sociedade uruguaia serão fatores essenciais para uma experiência bem-sucedida como imigrante neste belo país. O litoral do Uruguai é uma região costeira rica em pradarias férteis, com um clima temperado e, por vezes, seco. Essa região possui grande importância cultural, turística e econômica, sendo essencial para a produção agropecuária, já que concentra a maior parte da produção de carne e lã do país. Além disso, conta com uma infraestrutura desenvolvida, incluindo portos marítimos e fluviais, que facilitam o comércio e a navegação. A região também é rica em recursos naturais, destacando-se a usina hidrelétrica de Salto Grande, localizada no Rio Uruguai, uma importante fonte de energia para o Uruguai e a Argentina. Além disso, a área é famosa por sua produção de cítricos e vinhos.
Às margens do rio Uruguai encontram-se alguns dos destinos turísticos mais encantadores do país, como as belas cidades de Paissandu e Salto, com seus respectivos parques termais. Frei Bentos, com suas tranquilas praias fluviais, é outra joia da região e foi declarada Patrimônio Industrial da Humanidade pela Unesco devido ao seu passado ligado à indústria frigorífica. A economia do Uruguai possui como setores-chave os serviços e o turismo, que se destacam pela grande variedade de atrativos naturais, culturais e históricos. Os serviços representam uma parcela significativa do PIB, com subsectores importantes como comércio, finanças, transporte e telecomunicações. Embora a agricultura tenha uma participação relativamente menor no PIB, ela é vital para as exportações do país, incluindo produtos como carne bovina, soja, celulose, lã e laticínios. Nos últimos anos, o Uruguai tem se tornado um destino atrativo para investimentos estrangeiros diretos, graças à sua estabilidade política, segurança jurídica e ambiente favorável aos negócios. Os setores que mais atraem investimentos incluem energia renovável, especialmente eólica e solar. Além disso, o Uruguai se consolidou como um hub regional de tecnologia, sendo o maior exportador de software per capita na América Latina. Montevidéu, a capital do país, é o epicentro do ecossistema empreendedor uruguaio. A cidade conta com diversos espaços de coworking, incubadoras, aceleradoras e centros de inovação que oferecem apoio e recursos para startups. O sudoeste do Uruguai possui uma geografia diversa, incluindo áreas costeiras ao longo do Rio da Prata e do Rio Uruguai, com uma importante atividade industrial e portuária. É uma região que combina tradição com um crescente foco no turismo e no desenvolvimento sustentável, e se caracteriza por sua beleza natural, uma rica história e cultura, como na cidade de Nueva Helvécia. Em 1862, um grupo de imigrantes europeus, na sua maioria suíços, fundou essa colônia e, ao longo dos anos, os habitantes da cidade mantiveram uma cultura que preserva suas tradições. Contudo, Colônia do Santíssimo Sacramento é um dos seus principais destinos turísticos. É uma cidade localizada na margem nordeste do Rio da Prata, de frente para Buenos Aires, na Argentina, do outro lado do rio. A cidade tem uma rica história e foi designada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Devido à sua arquitetura colonial bem preservada, fundada em 1680 pelos portugueses, a cidade passou várias vezes do domínio português para o espanhol até a declaração de independência da Banda Oriental em 1825. Esses eventos fizeram com que o centro histórico se tornasse um verdadeiro caldeirão de estilos arquitetônicos e urbanos, onde convivem a arquitetura tipicamente portuguesa com habitações de estilo espanhol. Os visitantes podem passear pelas encantadoras ruas e desfrutar de vistas panorâmicas do rio e das cidades do Farol, seguindo o calçadão da cidade. Uma viagem que muitos escolhem fazer de bicicleta. Chega-se até Real de São Carlos, um antigo enclave militar espanhol que atualmente tem como principal ícone a Praça de Touros. A costa leste do Uruguai é um destino encantador, começando com a cidade balneária de Piriápolis, que oferece um ar mediterrâneo. É um dos destinos de praia mais tradicionais do país, sendo o primeiro balneário do Uruguai, com um maravilhoso passeio marítimo que ainda preserva os edifícios da Belle Époque e hotéis históricos, como o Gran Argentino. Piriápolis se distingue por seu ambiente natural exuberante, com praias douradas, colinas pitorescas e uma atmosfera tranquila e relaxante. A cidade conta com uma calçada pitoresca que se estende ao longo da costa, proporcionando um agradável passeio rodeado por mansões e residências históricas. Além disso, Piriápolis abriga outras atrações, como o Castelo de Piriá, construído por Francisco Piriá, o fundador da cidade. Este castelo de estilo medieval, que mistura elementos arquitetônicos ecléticos, funciona atualmente como museu. O Porto de Piriápolis também é um local popular para passeios, onde é possível desfrutar da vista de barcos e iates. Seguindo em direção ao leste, encontramos Punta Colorada, um destino perfeito para quem busca praias virgens e uma beleza natural em um ambiente mais tranquilo e relaxante. A poucos quilômetros a oeste de Punta del Oeste, está Punta Balena, uma península famosa por suas vistas panorâmicas do oceano, paisagens naturais deslumbrantes e um ambiente exclusivo. Punta Balena abriga a icônica Casa Pueblo, um edifício peculiar e de cor branca, projetado pelo artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. Este espaço combina um museu, uma galeria de arte e um hotel, proporcionando aos visitantes a oportunidade de admirar sua arquitetura única, enquanto desfrutam das belas vistas da costa. A costa nordeste do Uruguai se estende ao longo do litoral norte do país, banhada pelo Oceano Atlântico, e é conhecida por suas belas praias de areia, águas cristalinas e um ambiente natural com áreas protegidas e reservas naturais.
Nesses locais, é possível encontrar ecossistemas diversos, como dunas, lagoas, florestas e pântanos. Esses lugares oferecem ótimas oportunidades para o ecoturismo e a observação da flora e da fauna, especialmente das aves. Algumas das localidades costeiras mais populares incluem a Laguna Garzón, famosa por sua ponte giratória, que conecta a rota nacional a uma ilha no centro da lagoa. Essa ponte se tornou uma atração turística e um símbolo da região. Outro destino popular é La Paloma, uma charmosa localidade conhecida por suas lindas praias e ambiente tranquilo, o que a torna um destino ideal para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos. A Pedreira se destaca por sua arquitetura pitoresca, com casas de estilo boêmio e construções coloridas. A praia principal, chamada Praia del Barco, é uma extensa faixa de areia dourada ao longo da costa. Além disso, há o famoso Cabo Polônio, que encanta por sua paisagem costeira deslumbrante, cercado pelo Parque Nacional Cabo Polônio, que preserva seu ambiente natural. O local abriga uma colônia de leões marinhos, baleias e golfinhos. O Farol de Cabo Polônio, construído em 1881, é um marco da região e oferece vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e das praias vizinhas. O acesso ao Cabo Polônio é feito através das dunas, utilizando veículos 4x4 ou um serviço de transporte especializado chamado caminhões. Se quisermos resumir o surgimento do Uruguai como uma nação independente, devemos destacar pelo menos os seguintes acontecimentos. Em 1516, Juan Díaz de Solís explora a desembocadura do Rio da Prata e é assassinado pelos indígenas charrúas. Em 1680, os portugueses fundam a colônia do Santíssimo Sacramento, na margem oriental do Rio da Prata. Em 1726, os espanhóis fundam Montevidéu como um forte para combater a presença portuguesa, diante de Buenos Aires. Em 1776, é criado o Vice-Reino do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires, ao qual pertence a Banda Oriental, atual Uruguai. Em 1811, José Gervásio Artigas lidera o levante contra as autoridades espanholas e inicia a Revolução Oriental em 1814. Artigas é derrotado pelas tropas portuguesas e se refugia no Paraguai. A Banda Oriental fica sob domínio do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Em 1825, Juan Antônio Lavaleja e os 33 orientais desembarcam na Agraciada e iniciam a Cruzada Libertadora contra o Império do Brasil. A Banda Oriental se incorpora às Províncias Unidas do Rio da Prata. Em 1828, é assinado o Tratado de Montevidéu entre Argentina e Brasil, com mediação da Grã-Bretanha, que reconhece a independência do Estado Oriental do Uruguai. Em 1830, é jurada a primeira Constituição do Uruguai, e é eleito Fructuoso Rivera como o primeiro presidente constitucional. Como curiosidade, o Uruguai possui o hino nacional mais longo da América Latina, Orientalis, La Pátria ou La Tumba, que tem 11 estrofes e cuja execução dura mais de 5 minutos. A indústria de gado e carne é um dos pilares da economia e da cultura uruguaia. O Uruguai possui o maior número de bovinos por habitante no mundo, com 3,5 cabeças de gado para cada uruguaio. Além disso, é o país com o maior número de ovelhas por quilômetro quadrado no mundo. Aproveitando as condições climáticas e os recursos forrageiros do território, as raças de gado mais comuns no Uruguai são as de origem britânica, especialmente Hereford e Aberdeen Angus. O país produz cerca de 550 mil toneladas de carne bovina por ano, das quais 70% são destinadas à exportação. O Uruguai é o 8º maior exportador mundial de carne bovina, enviando seu produto para mais de 100 países, além de exportar carne ovina para mais de 40 países. A carne uruguaia se destaca por sua qualidade, sabor e segurança, graças ao sistema de rastreabilidade que permite identificar cada animal desde o nascimento até o abate, sendo o primeiro país do mundo a implementá-lo. A carne também faz parte da identidade nacional e do consumo diário dos uruguaios, que lideram o ranking mundial de consumo per capita de carne bovina, com 91,2 kg por ano. O esporte no Uruguai ocupa um lugar de destaque na cultura nacional, sendo o futebol mais popular e considerado parte integrante da identidade do país. Ele desperta uma grande paixão entre os uruguaios, tanto nos clubes quanto na seleção nacional, conhecida como La Celeste. A seleção é reconhecida por seu estilo de jogo caracterizado pela garra charrua, que simboliza determinação e trabalho em equipe. O Uruguai alcançou grandes feitos internacionais, conquistando 2 medalhas de ouro olímpicas, várias edições da Copa América e 2 Copas do Mundo da FIFA. A primeira vitória aconteceu em 1930, quando o Uruguai sediou a primeira Copa do Mundo. A segunda, em 1950, ficou marcada pelo icônico Maracanazo, uma das maiores façanhas da história do futebol,
na final da Copa do Mundo da FIFA, no Brasil. O país também é conhecido por produzir jogadores de futebol talentosos que se destacaram internacionalmente, como Enzo Francescoli, Diego Forlán, Edinson Cavani, claro, Luis Suárez, considerado o jogador uruguaio mais popular da atualidade. A região da costa norte do Uruguai é um lugar especial. Lá encontramos Tacuarembó, conhecido como o coração do país, a pátria grande e a terra natal de Carlos Gardel. Este canto do norte do Uruguai é conhecido como a terra dos gaúchos por excelência. Sua paisagem de colinas planas e pradarias, além de suas maravilhas naturais, serviram como cenário para muitas produções cinematográficas. A região possui uma grande diversidade de ambientes naturais, incluindo diferentes tipos de pastagens, florestas, rios e arroios, que fornecem abrigo e alimento para muitas espécies de fauna nativa. A região se destaca por ter características paisagísticas únicas no país, com cerros de cimas planas que bordejam estreitos vales modelados pelos cursos d'água conhecidos como quebradas. Um exemplo disso é a área protegida do Vale do Lunarejo, localizada no extremo noroeste do departamento de Rivera, que funciona como um corredor biológico para a entrada de espécies subtropicais de flora e fauna no território uruguaio vindas do Brasil. Esperamos que tenha gostado deste passeio pelo Uruguai. Obrigada por ficar até aqui. Conta pra gente qual outro lugar você gostaria de conhecer. Muito sucesso pra você! E até o próximo vídeo.